Bom dia, senhor Leandro. Tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem? Eu vou começar com a pergunta sobre a qual nós conversamos ontem à noite, após o senhor ser dispensado, né? Sim. O senhor teve acesso a algum vídeo dos depoimentos que foi mostrado aqui, que foram tomados aqui ontem? Nem procurei. Tá bom. Então, o nome completo do senhor, por gentileza? Leandro de Souza Silveira. Estado civil? Solteiro. Profissão do senhor? Vigia. Certo. Senhor Leandro, o senhor tem algum... Só me deixe pegar aqui o nome de todos os réus, que eu vou lhe perguntar se o senhor é parente, amigo íntimo ou inimigo de algum deles. Tá? São 9 no total. E não estava com o processo ainda aqui carregado. O senhor tem algum parentesco, amizade íntima ou inimizade com Alisson Barbosa Cavalheiro, Christian Silveira Sampaio, Giovanni Silva de Souza, Jonathan Paulino da Silva Rames, Leonardo Macedo Cunha, Mateus Simão Alves, Peterson Patrick Silveira Oliveira, Vinícius Adonai Carvalho da Silva ou Volney Pereira de Araújo? Não tenho parentesco, não sou amigo e nem inimigo deles. Certo. Hoje estão sendo julgados Peterson, Vinícius e Leonardo. Tá? Os demais serão em outras oportunidades. Então, como o senhor não tem parentesco, não é amigo íntimo nem inimigo de nenhum dos réus, o senhor será ouvido na condição de testemunha e, como tal, presta compromisso legal de dizer a verdade sobre o que lhe for perguntado, sob pena de responder pelo crime de falso testemunho. Tudo bem? Certo. O senhor sabe do que se trata esse processo? Sim. Qual foi o seu contato com os fatos aqui em análise? Eu trabalhava num supermercado que ficava do outro lado da rua. Só para esclarecer os jurados, qual é o supermercado? Bonato. Tá, pode continuar. E eu estava de serviço naquela noite quando aconteceu essa tragédia, esse fato. Estava trabalhando. O senhor conseguiu visualizar o que aconteceu? Alguma coisa assim, né? Porque eu não passei para o outro lado da rua, né? Não, perfeito. Eu gostaria que o senhor descrevesse o que o senhor viu para os jurados. Eu estava na lateral do mercado, escutei um barulho de vidro quebrando e fui mais um pouco à frente e fiquei aí na frente do mercado, na esquina ali da rua, e lá eu pude ver um monte de gente em cima do carro, né, e do seu Ronei, e ele tentava afastar eles das portas do carro, né. O senhor viu apenas o Ronei pai? Ele no meio são 9 réus, né, mas tinha acho que umas 30 pessoas, tá, né, não vem o caso então. E ele tentava afastar eles das portas do carro para, acho que, empreender fuga, né. Aí quando eu cheguei para ver, eles estavam em cima dele, aí dividiu aquele monte e um pouco foi pro lado do motorista, no caso, né, abriu a porta, ele foi lá, afastou eles. Quando ele foi afastar, do outro lado abriram a outra, ele voltou, afastou, já estavam voltando na porta e jogavam alguma coisa para dentro do carro. Ele afastou de novo e conseguiu entrar no carro e arrancar. Isso foi o que eu vi, muito rápido. Foi questão de... Do mesmo jeito que eu estou contando, assim, ele ir, afastar, ele sozinho. Ninguém ajudou ele. E voltar, afastar. Na terceira vez ele conseguiu empreender fuga. Nisso ele dava para ver que ele estava tomando soco, chute, né? Quem estava batendo eu não tinha como ver, era, como eu disse, muita gente, e eu não estava tão perto. Eu estava do outro lado da rua, na calçada do mercado. Se olhar lá, vai ver que não é tão perto de onde estava acontecendo, né? Como era muita gente, e eu não entendi o que estava acontecendo, eu não sabia o que tinha dentro do carro, eu não sabia...
estava entendendo ali. Eu sabia que estavam se avançando nele, só que o que eu pensei? Ele não caiu, né, no chão, nem. Então, meu impulso, se ele cai, daqui a pouco eu tinha ido lá e ajudado. Não podia fazer isso, mas teria feito, eu acho. Eu acho que teria feito. Era muita gente em cima de um cara sozinho. E aí, no outro dia, quando me falaram que ali tinha tido uma morte, eu achei que era ele. Aí eu ainda eu estranhei, eu disse, nossa, fiquei com remorso ali, né? Por que eu não tentei fazer nada, né? Aí eu descobri que dentro do carro tinha um menino e filho dele, e que era o menino que tinha morrido, né? Até essa notícia, o senhor acreditava que a agressão era contra o Ronei Pai só, pelo que o senhor tinha visto. É que é aquilo, eu briguei minha vida toda, cara. Sabe, eu era brigão. E eu não entendi, então, a gravidade do que estava acontecendo na hora. Como eu disse, eu acho que se ele cai, ou puxam alguém de dentro do carro para fora e derrubam, alguma coisa assim, eu acho que teria sido diferente. Eu acho que aí eu teria visto, vai dar um problema grande ali. E aí teria ido até lá. Não, mas eu pergunto se na primeira percepção do senhor, o senhor tinha visto só o Ronei Pai, não conseguiu visualizar mais ninguém que tivesse sido agredido. Só ele. O senhor diz que ele deu a volta para afastar umas 2 ou 3 vezes. O senhor viu alguém entrando no carro, algum dessas pessoas que estavam batendo no carro, entrar no carro? Não, eles abriam a porta e jogavam alguma coisa para dentro, ou soqueavam para dentro, não sei, mas não entrou, não vi entrar ninguém. Tá, arremessar coisas para dentro, o senhor viu? Acredito que era arremessando, né? Eu vi um movimento, é que eu fiquei do outro lado da rua, né? Eu não atravessei para olhar. O que quer se apurar é o que o senhor viu mesmo. Isso. Não há nenhum problema se o senhor não tiver visto. Poderiam estar arremessando alguma coisa ou dando pancada para dentro do carro, né? Eu não sei exatamente, né? O senhor conhecia conseguiu identificar algum dos agressores? Alguém que tivesse... Na verdade, eu conhecia todos, né? Eu moro aqui há muito tempo e a gente conhece todo mundo. E conhecia pelo nome? Alguns pelo nome. Sabe dizer o nome de alguém? Já tinha visto. Que eu conhecia? Isso. Que eu vi agredindo. Exatamente, que estavam ali agredindo. Agredindo eu não sei precisar ninguém, porque eu não... Né, mas no local então, ali... Que estavam ali no local de alguma forma envolvidos. Antes do acontecimento? No acontecimento. Alguém que o senhor conhecesse e tivesse identificado. Fulano estava ali, ciclano estava ali. Eu consegui depois que o carro arrancou, uns 2 ou 3, eu acho que correram até uma parte, e aí chegaram mais perto de onde eu estava e jogaram uma garrafa no carro em movimento, gritaram algumas coisas Mas lá na hora das agressões eu não... Então essas pessoas que correram e arremessaram, o senhor consegue identificar quem eram? Esses aí sim, eles são? chegaram mais perto de mim, né? Um deles eu não sei o nome, um orelhudo bem pequenininho. Aquele ali, esse primeiro aqui. São 2 pessoas diferentes, o senhor fala aquele ali, esse primeiro aqui, Eu gostaria que o senhor descrevesse a roupa, só para ficar claro. O rapaz de moletom cinza aqui. Tá. Ele o senhor viu arremessando. O outro pequenininho eu não estou vendo aqui, acho que deve ter ficado para a próxima. Tá. Esses são os que o senhor se recorda? Esse eu consegui ver mais perto. Que arremessaram garrafas no carro em movimento. Quando o carro arranca, eles chegaram um pouco mais perto de onde eu estava. Eles comemoraram alguma coisa? É que assim, geralmente... Quando acontece assim, que termina, tu tá naquela euforia ali, né? Aí o cara grita, né? Chamaram ele de arrombado, aquelas coisas assim. Xingando quem estava indo embora. Exatamente. Mas eles entre si comemoraram? Pareceu que tinham tido sucesso em alguma coisa que estavam planejando? Cara, quando, mesmo que tenha sido uma covardia, tu colocou alguém para correr, tu acha que tá grande, né? Não, mas eu pergunto se o senhor viu isso, conseguiu perceber isso naquele grupo todo. Esses aí que eu vi ele mais perto e depois eles descem pro lado da rotatória, né? Eles não vêm para onde eu estava mais.
Desceram num griteiro, uma balbúrdia, jogando garrafa para cima. Né, cara? Isso eu acho que é comemorar, né? Tendo Certo. assim. Pelo Ministério Público. Bom dia, senhor Leandro. Bom dia. Se quiser ir ali, Obrigado. não há problema nenhum. Para ficar mais perto do pessoal. Senhor Leandro, o senhor prestou depoimento anteriormente nesse processo. Uhum. O senhor era vigia do Mercado Bonato. Isso. O senhor trabalhou aquela noite, o senhor mencionou. Sim. Desde que hora o senhor trabalhava? Das 11 da noite às 7 da manhã. Certo. O senhor acompanhou, então, toda a dispersão da festa? Sim, eu cheguei. A festa acho que começou às 11h30, não sei. Eu estava ali já. Tá. O senhor, me corrija se estiver aqui, o senhor tinha alguma orientação do mercado quanto a seu deslocamento nos arredores? Não poderia sair da frente do mercado. Havia uma ordem expressa para que o senhor se mantivesse na frente do mercado? Exatamente. A ordem do seu chefe, do seu empregador? Sim. Durante o seu período de serviço, falo antes do fato, ao longo entre o intervalo das 11 horas da noite, quando o senhor entrou em serviço, Sim. até o momento em que o fato aconteceu, o senhor viu algum desses jovens que depois agrediu nos arredores ali do mercado? Dos acusados eu vi praticamente todos. Se eles agrediram ou não. Tá. como eu A já minha disse, pergunta eu não... objetiva é, eles se encontravam ali nos arredores do mercado? O senhor Sim. viu eles circulando naquela Sim, calçada? Sim. O senhor pode nos indicar quem circulava ali, nesse momento? Olha, cara, aquele ali, o Aquele outro é- rapaz ali também se O senhor pode circulou indicar por pelo ali. menos a vestimenta, como pediu o doutor? Tá de moletom vermelho. Certo. Eles circulavam na frente do mercado. Frente do mercado, por ali. O senhor chegou a adverti-los de alguma forma? Ter algum contato verbal com eles? Com esses aqui não, mas teve um rapaz que eu avisei ele que umas 2 semanas antes tinha tido uma festa. E aí quebraram um vidro lá do mercado, né? Que ele é todo de... Fachada envidraçada. Isso. E aí eu pedi, né? Ô, gurizada, olha meus vidros aí, né? Se já me quebraram um aí vamos... Esse vidro que foi quebrado anteriormente, o senhor teve que ressarcir? O anterior não, mas se houvesse novamente, foi me dito que eu teria, né? O senhor teria que pagar se houvesse a quebra de um vidro ali. Isso. Esse rapaz que o senhor advertiu, ele portava a garrafa, alguma coisa assim, nesse momento? Não, ele só estava ali, aí foi o que eu vi, né? Aí Mas era um rapaz que estava sentado na calçada e o senhor advertiu para que não quebrasse o vidro, simplesmente? Sim, cheguei e falei pra ele ali, ó, cara, e ia falar pra todos os que parassem ali, eu ia pedir, entendeu? Certo. Não era um... Desses rapazes que o senhor identificou aqui, de moletom cinza e de moletom vermelho, o senhor viu algum deles circulando ali na frente com garrafas na mão? Não. Certo. Quando inicia a dispersão da festa, o pessoal começa a ir embora em maior volume, né? Aquele Sim. movimento de final de festa. Há alguma concentração dos frequentadores da festa em algum lugar? Quando começou a sair as pessoas da festa, aparentemente estava tudo tranquilo. Eu não fiquei na frente exatamente do mercado, eu fui porque eu também cuidava todo ele, né? É um pátio. Ele é uma esquina e tem as duas fachadas. É. Então eu ia me dirigir para o fundo do mercado, fui até lá, olhei lá, estava tudo certo, estou voltando. Quando escuto o barulho do vidro quebrar, entendeu? Mas aqui parecia estar tudo tranquilo, saída de festa, tinha gente na frente do clube, tinha gente saindo de dentro do clube, atravessando para o posto de gasolina, né? Tá. Vamos retomar esse ponto. Quando o senhor, então, no momento que aconteceu o fato, o senhor se encontrava na lateral da rua Bento Gonçalves ali? Quando iniciou, sim. Tá, na rua da rotatória. É, só que no mercado, né? Sim, na rua da rotatória, a esquina do Isso, mercado, exatamente. mais afastado da rotatória, assim. Ah, não, o mercado é longe da rotatória. Certo. O senhor mencionou que o senhor escutou barulhos de vidro quebrado. Um barulho de um vidro quebrando.
Não sei se uma garrafa. Certo. Vidro quebrando, devia ser uma garrafa, não sei. E foi daí que o senhor se dirigiu, se voltou pro lado do clube. Aí eu pensei, pronto, estava demorando para me quebrar um vidro. Na hora, eu pensei. E aí quando eu chego na frente, tá acontecendo o tumulto ali, né? Certo. Eu não estava tão longe da esquina. Então eu cheguei ainda com o fato, acredito que ele tivesse iniciado Eu escutei o barulho, eu acho que ali foi o início, talvez. E eu já corri. É uma distância relativamente curta, o senhor percorre em poucos segundos isso aí, né? Sim. Muito bem. Ainda mais quando tu tem que ressarcir um vidro não muito barato, né? Sim. Tu vai bem rápido. Tu Era um vai valor chegar. significativo esse vidro para o senhor, seria um valor significativo. Seria. Então o senhor tinha uma preocupação de zelar pela conservação do vidro. Porque eu não sei se... Né, todo ele era de vidro, então era complicado, né? Podia... No momento do fato, de onde o senhor assistia? Quando o senhor chegou lá e viu que não era o vidro, era alguma outra coisa acontecendo que nós vamos depois descrever. Mas o senhor viu que a sua preocupação não era o vidro e que tinha alguma outra coisa acontecendo. Sim. O senhor passou a assistir esse evento. Sim. Onde o senhor se colocou para assistir esse evento? Bem ali onde tem a sinaleira, naquela calçada, que tem um teleiro de cachorro que enche, eu estou aqui. Tem a lotérica atrás de mim. Eu nem fui até a rua, no caso, eu fiquei dali. No momento que eu vi o tumulto, eu parei ali. Tá. Para os jurados entenderem bem a sua posição. Uhum. É importante isso, porque interfere no seu ângulo de visão. O senhor estava postado na calçada de costas para a lotérica. Isso. À sua esquerda tinha a árvore, aquela grande. Isso. Certo. Daquele ponto onde o senhor se encontrava, o que o senhor via do carro do senhor Ronei? O senhor via ele de frente, de lado, de... O carro de frente para mim. O carro de frente, os faróis iluminariam. Se ele ligasse o farol, iluminaria o senhor. Não, eu estava um pouco mais... Um pouquinho de quina, então. Exato. O carro aqui Muito na bem. água e eu aqui. Tá. O senhor tinha visão do lado do motorista do carro? Da frente do carro, toda a visão. O lado do motorista. O senhor enxergava a porta do motorista, a maçaneta do motorista, para ficar bem claro? Não. O senhor via o lado do passageiro? Isso. O senhor via o que acontecia na calçada? Sim. O senhor teria, pelo seu ângulo, não estou dizendo que o senhor enxergou, a pergunta é do seu ângulo de visão, o senhor conseguiria visualizar a escadaria do clube? Sim. Muito bem. O senhor chegou, havia algum movimento nessa escadaria? Não. O movimento era todo no carro e nele. No carro. Acredito que tentando abrir as... acredito não. Tentavam abrir as portas do carro. As pessoas tentavam abrir as portas? Isso. Tá. O senhor, seu Leandro, mencionou que o senhor sempre pensou ser uma agressão voltada contra o Ronei pai. Isso. Certo. O senhor, tendo essa impressão que o senhor nos relata, de que a agressão seria voltada ao Ronei pai, o senhor se focou no que acontecia com o Ronei pai ou o senhor ficou procurando o que acontecia em volta? Na verdade, eu cheguei, tomei por surpresa ali o que estava acontecendo, assim. Tu chega e tu dá de cara com uma situação diferente. Aí eu foquei ali na situação, ele e aquele monte de gente. Como eu disse, daqui a pouco, por instinto, se ele cai, e aí tu não vai ver alguém sendo chutado. Eu pelo menos não consigo. Um emprego que se lixe e tu atravessa, tenta ajudar. Entendeu? Mas o senhor não atravessou? Não. Não, exatamente por eu não... Como eu achei que era com ele, e ele sozinho, ele lutou, muito bem, ele defendeu, agora sabendo que tinha gente dentro do carro, ele defendeu do jeito que ele pôde, ele foi muito corajoso, ele na nossa linguagem, ele largou bem. Ele fez frente aos agressores? Fez sim. O senhor sabe nos dizer aproximadamente quantos agressores tinha ali? Eram muitos. O senhor falou há pouco um número de 30, e aí, inclusive comentou Parecia. que não viria ao caso. Parecia. Mas é importante que a gente tenha uma noção disso. Parecia ser isso, era muita gente. Muita gente. Mas daqui a pouco eram, não sei, são 11 ou 15, eu não me lembro. Não estou pedindo que o senhor nos dê um número preciso. Tá? Parecia ser isso aí, uns 30. Era muita gente. Era muita gente.
Eu lhe pergunto, além dessas agressões voltadas ao pai, das pessoas o agredindo diretamente, que o senhor já mencionou, como é que foi essa agressão a ele? Chute, garrafa, soco, pedrada, enfim, o que o senhor viu? Dava para ver ele no meio de uma galera, tentando se desvencilhar, afastando eles da porta do carro. E aí ele tinha que ir no outro lado, afastar os que abriram a outra porta. Ele afastava, voltava para afastar os que tinham ficado na calçada ali, que também abriram a porta. E nisso que ele afastava, ele ficava no meio daquele formigueiro ali, e aí tu via que estava se avançando nele, né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Enquanto acontecia essa agressão toda que o senhor presenciou, além dessa agressão voltada diretamente à pessoa dele, havia arremesso, voava garrafa de alguma forma? Tinha garrafa rolando lá? No carro chegou a voar garrafa, sim. Sim. Em cima do carro, se eu não me engano. Do meio daquele formigueiro ali. É que quando acontece assim, para ajudar o que está sozinho, não aparece ninguém. Mas para jogar uma garrafa e dizer que fez alguma coisa, um monte de gente, até de longe, joga uma garrafa. A minha pergunta, então, para que fique muito clara. Enquanto o pai era agredido, o senhor visualizava agressões ao pai na calçada, Sim. do lado do passageiro. Estava rolando, vamos assim dizer, tinha arremesso de garrafas para aquele lado. Eu vi uma sendo arremessada e pegando em cima do carro, né? Ou em cima. Isso durante a agressão. Isso. Essas garrafas pro senhor que estava onde estava, visualizando a cena, ofereciam algum risco? Era arremessada alguma garrafa contra o local onde o senhor estava? Não, com onde eu estava, não. As garrafas eram arremessadas contra o que ou quem? O carro e acredito que ele, né? Muito bem. Então o senhor conseguia visualizar do lugar onde o senhor estava sem problema, não precisava buscar abrigo para se proteger? Não, a briga era lá, na volta do carro, Muito bem. com ele e Tá. o carro. Eu quero retomar o ponto aqui onde o senhor relata esse movimento do pai de defesa, em que ele vem, que ele abre porta, fecha a porta de um lado, que a abertura de porta do outro. O senhor pode descrever o que aconteceu nesse ínterim, para que os jurados entendam bem essa dinâmica dos fatos? Ele está na calçada, Certo. tá brigando. Aí, como eram muitos, dispersaram e abriram... Dispersaram os agressores. Alguns foram para o outro lado do motorista. Tá, vamos entender bem. Então tinha um grupo atacando o senhor Ronei. Isso. Um grupo numeroso. O grupo era um só, é que ele eram muitos e eles dispersaram daí. Tá, minha Dividiu. pergunta é assim, tinha um número indeterminado, que eu não sei dizer, o senhor que esteve lá talvez consiga nos dizer, 4, 5, 6 pessoas em cima dele. Mais. Mais? Tudo bem. O número, como ele disse, o senhor é que sabe nos dizer. Esse grupo, em um determinado momento, deixa de agredir, parte desse grupo deixa de agredi-lo e se dirige ao outro lado do veículo. Contorna o carro e começa a fazer alguma coisa do outro lado. Abre a porta. Certo. Isso o senhor conseguiu ver? Sim, ele corre lá Certo. O Ronei, então, corre, e afasta eles. afasta os agressores aqui. Sim. Vamos lá. O senhor pode continuar, por favor. Nisso que ele afasta os daqui, quem ficou lá na calçada abre a porta de lá. Isso. A porta do lado da calçada de novo. Exato. Então, abre a calçada, abre rua Isso. e abre calçada de novo. Ele volta lá. Afasta. Quando ele retorna, ele consegue entrar no carro. Certo. E aí ele arranca. Vamos tentar retomar. Então, o senhor Ronei está lá, sofre agressão do lado da calçada, Isso. retorna para o lado do motorista, Exato. volta para o lado da calçada, Sim. e no segundo momento que ele consegue entrar no veículo Exatamente. e sair do local. Ele arranca. Como é que cessaram as agressões? Quando ele arranca, né? As agressões só param quando ele arranca. Quando ele sai, acabou. E depois que ele arranca, o senhor viu ainda ser arremessado alguma coisa contra o veículo? Se o senhor sabe nos dizer se quando ele arrancou, o veículo estava em condições normais, eu digo condições normais, todas as portas fechadas. Se não me engano, eu acho que a porta dele estava aberta, cara. Acho que ele arrancou de porta aberta. Arrancou com uma porta aberta O ainda. que é normal na hora tá acontecendo aquilo ali, tu vai fechar a porta onde der, né? Só tu quer sair dali, né, cara? Uhum. Foi um movimento de fuga de uma agressão, então? Não, foi de fuga, com certeza. Prendeu fuga. Tá certo. Depois desse movimento de fuga, senhor Leandro, o senhor mencionou aqui que eles teriam, então, mencionado alguma coisa, dito algumas palavras... Isso, alguns, né? Alguns. Que é os que realmente eu consegui ver.
Eu acho que a transmissão pode suspender um minutinho, que talvez eu use um termo um pouco forte aqui, um pouco chulo, mas é importante que nós mantenhamos a reprodução, doutor. Tá, só um pouquinho. O pedido é para suspender a transmissão. Eu vou usar um termo chulo, que talvez a nossa audiência não seja... Tá, então vamos suspender por muito pouco. Muito pouco. Daí me deem um ok quando estiver suspenso e depois retomaremos. Do doutor promotor. Ok, pode retomar, doutor. Certo. O senhor mencionou, entre os que comemoravam, eu não digo entre os agressores nesse momento, entre aqueles que ficaram comemorando, o senhor reconhece alguns rapazes aqui presentes? O rapaz de moletom cinza. Presente, o rapaz de moletom cinza. Certo. É só ele. Muito bem. Além dele, havia outros comemorando que o senhor não saiba reconhecer, ou não estejam presentes, ou que o senhor não possa reconhecer? Ou ele comemorava sozinho? Se os que estão presentes são só esses dois aqui e só ele. Os presentes são esses dois. Então, que eu vi cinza, só ele. O de moletom preto ali, ó. Leonardo. Digo de comemoração, não do fato de participar da agressão, de estar comemorando ao final. O rapaz de moletom preto ali, o senhor reconhece? Sim, e esse outro que não está aqui, se é só esses três. Moletom preto e moletom cinza. Sim. Leonardo e Peterson. Certo. Lembrando que estamos falando da comemoração. Sim. Usando aqueles termos que nós mencionamos agora há pouco. Certo. A quem usou o termo hoje eu não estou lhe perguntando isso, até porque entendo a dificuldade de reconhecer aquelas condições. Esses rapazes comemoravam, integravam esse grupo de agressores? Se não integrava, é de uma babaquice sem tamanho, né? Vamos e viemos. E o grupo era composto, os agressores eram mais do que aqueles que comemoravam ao final? Ah, muito mais. Se são 15 acusados, está faltando a metade, hein? Muito bem. Algum desses rapazes aqui presentes, e me refiro especificamente aos presentes, moletom cinza, moletom preto, moletom vermelho, o senhor já conhecia de antes? De vista, de rua, de nome? Sim, eu moro aqui há muito tempo, conheci praticamente todo mundo. Eles eram familiares? Familiares como assim? O senhor reconheceria? Se eu lhe pedisse naquele dia, não hoje, naquele dia, para que me identificasse Peterson, o senhor saberia identificar, apontar? Pelo nome não saberia, porque eu saberia quem ele é, mas eu não sabia o nome dele. Não sabia o nome? Não sabia o nome de nenhum? Não, de alguns eu sabia o nome, mas dele eu não sabia, não. De quem que o senhor sabia o nome? Cara, eu sabia o nome do Vinícius, né, que eu conheci um pouco mais. E, na verdade, o Leonardo eu nem conhecia pelo nome, eu conheci pelo apelido, né. Qual é o apelido do Leonardo? Piá. Ele é conhecido por esse apelido na cidade? Eu conhecia ele por Piá, não sei se é o jeito que ele é conhecido, né. Reiterando que conhecer não significa que eu era amigo deles, né? Não. Eu estou perguntando se o senhor conhecia e saberia. Se eu lhe perguntasse quem é o Piá, o senhor saberia apontar? Sim. Tá. Não quer dizer que frequente sua casa, que o senhor seja amigo, que o senhor jogasse bola junto, nada disso. Não. Mas se eu botasse numa fila aqui, quem é o Piá, o senhor saberia? Sim. E o Vinícius, o senhor saberia? Naquele momento? Também sabia o nome dele, né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor mencionou que estava postado na calçada, próximo, de costas para a lotérica, né? Exato. Com a árvore à sua esquerda. Sim. Essa árvore que nós tínhamos lá, eu sei que ela não obstruía a sua visão do fato. Não. Tá? Mas nós temos ali, naquela mesma calçada onde o senhor se encontrava, uma praça logo adiante. Sim. Essa praça tem uma parada. Tem. Quem estava onde o senhor estava com aquela árvore enxergava essa parada? Acredito que sim, onde eu estava sim, porque eu estava à frente um pouco da árvore, né? O senhor estava próximo ao meio-fio? Isso, se eu estou mais para cá, não. Aí a árvore não me deixaria ver. Mas onde eu estava, no caso um pouco mais à frente, sim, consegue enxergar a parada. Tá bem, eu não tenho mais perguntas, colegas. Bom dia. Bom dia. O senhor ia dizer que... Sou promotor também.
ia dizendo que conhecia um pouco mais o Vinícius do que os outros, e aí o senhor interrompeu. Sou, no caso, amigo de um irmão dele, né? Ah, sim. Então eu sabia quem ele era, né? Porque não só ele, tem mais uns aí que eu conhecia um pouco mais, né? De já ver antes. Né? E só para pontuar aqui, eu vejo que o senhor é vigilante, o senhor é um homem forte. A sua perspectiva de que a briga não fosse... A briga não, né? De que as agressões não fossem tão graves no começo, o senhor disse que é porque o senhor era muito brigão. Não é que não eram graves. Como eu disse, o que eu esperava ali? Se ele cai, eu tenho certeza que eu teria atravessado a rua e tentado ajudar. Por isso que eu falei da sua perspectiva. Por exemplo, eu às vezes levanto a voz, as pessoas acham que eu estou gritando, é o meu normal. Eu não acho que é tão grave assim. Sim. É nessa linha, então, que o senhor não interveio, porque senão o senhor ia ajudar o pai. Teria. Né? Teria caído no meio de muita gente, aí depois tu vê o que acontece, mas eu teria ido lá. E aí o senhor pontuando de novo, desculpe a repetição, é a última pergunta que eu faço, não quero incomodar. O senhor diz que só parou aquilo porque ele fugiu. Sim. Né? Porque a situação estava em andamento. Estava sim. Tá. Doutor, só antes de passar a palavra para a defesa, não sei se ficou constando aqui, porque quando o doutor citou tosse... Né? Eu comuniquei à secretária que disse que ela foi fazer isso, vai ser providenciada uma máscara. Não, mas comunicar aos jurados, a todos, que ele fez o teste ontem. Ah, sim, pode comunicar então. Ele fez o teste e o doutor Sidu não está com Covid, não precisam se assustar. Foi por excesso de cautela nosso, mas pensando na preservação da segurança dos senhores, até porque quem está com sintomas gripais nós estamos orientando a ficar de máscara, porque é o que consta inclusive no decreto municipal. O doutor Sidou prontamente atendeu o pedido, né, e até por uma cautela que é louvável, fez o teste e me mostrou de fato. Então passamos a palavra à defesa do réu Leonardo. Bom dia. Bom dia. Me diga uma coisa, e até lhe peço perdão se o senhor já respondeu, mas eu não me recordo de ter ouvido essa resposta. O que lhe chamou a atenção de pronto, que fez com que o senhor se preocupasse e olhasse o que estava acontecendo? A partir de que momento? O barulho de um vidro quebrando. Barulho de vidro quebrando. Sim. Então, de vidro quebrando de arremessos de garrafas. Aí eu já não sei dizer. Tá. Eu não tinha visão, né? Eu estava na lateral do mercado nesse momento. O que me fez ir à frente foi o barulho. Barulho de vidro quebrando. Isso. Tá. Algo que tenha acontecido na escadaria do Clube Tiradentes, antes desse barulho? Não teria como eu ver. Não. Quando o senhor escuta esse barulho do vidro quebrando, lhe chama a atenção, o senhor sai um pouco à frente. E qual é a cena que o senhor vê? A primeira cena que o senhor vê? Já está acontecendo... Já está acontecendo a briga ali, né? Já é a cena que lhe parece que é o Ronei... Isso. Numa contenda com várias pessoas. Exatamente. O porquê desse carro não ter arrancado antes, o senhor não sabe? Não sei, acredito que ele não conseguiu chegar até a porta, talvez, né? O senhor chegou a ver se ele saindo do carro? Não, ele já estava fora quando eu cheguei ali. Tá. Já estava ocorrendo? Sim, sim. Tá. Da minha parte só isso, muito obrigada. Nada. Pela defesa do réu Peterson. Bom dia, senhor Leandro. Bom dia. Leandro, tu é morador de Charqueadas? Sim. Desde quando? Ah, cara, nasci aqui. Nasceu aqui, é morador desde sempre. Com relação ao fato, tu te recorda, tu mencionasse aqui um número, acredito que, obviamente não é preciso, mas tu falou em número de 30. Parecia 30. Então, tu percebeu que existia bastante gente envolvida. Sim.
E o número que tu chutaria olhando seria o número de 30 pessoas. Por aí. Tu tens ideia de quantas pessoas respondem para esse processo? Responderam, enfim? Não sei, sempre falam, não sei se é 11 ou 15. Sim. Né? Certo. Eu sei o que passam, né? Certo. E poderia faltar integrantes que participaram ali da briga? Pelo montante que tinha perto do carro, eu acredito que está faltando gente, sim. Tá. Tu mencionaste também aqui com relação à tua vida, desculpa te questionar sobre isso, sobre tu ser meio brigão, tu ter brigado muito na vida. Bastante brigão. Bastante brigão. Desde quando, mais ou menos, assim, tu chega agora? Cara. Devo ter feito isso, acho que uns 9 anos da minha vida, eu acho. E em que período, assim? 2000 a 2009. Não digo com relação à tua idade. Que idade tu tinhas? Dos 16 aos 25, 26, eu acho. Uhum. É. E era comum, assim, essa questão de briga? Cara, de 10 que tivesse aí, 9 era eu. Uhum. Eram violentos bastante. Certo. Sim. Bastante. E era em contexto de festa, de qualquer contexto? Tivesse oportunidade. Qualquer tipo de contexto. Não precisava ter festa, não. Era complicada a coisa. Certo. E quando tinha essas brigas, ao final da briga, enfim, vamos dizer assim, tu corria a outra pessoa, o outro grupo, né? Existia, tu mencionou o termo aqui, euforia. Sim. Por causa que a briga, enfim, questão de adrenalina no sangue e tudo mais. Então, existia após a briga essa questão de euforia. Sim. Né? E, de certa forma, existia uma comemoração, tipo, corria o pessoal, tipo, corria esse guri que estava aqui, te brigou e tal. Quando ganhava, sim, né? Quando perdia, não comemora. Corre só. Certo. E quando ocorria isso, o que tu pensa? Estou dizendo o teu caso, um caso hipotético, tá? Teu. O que passava na tua cabeça? Corria o pessoal? Cara, eu acho que eu era doente, cara. Porque eu ficava bem feliz. Não tá certo. Não é questão de julgamento, assim, é só a questão que o senhor trouxe isso. E eu lhe questiono a respeito sobre isso, tá? Fazia tempo que o senhor era segurança do Bonato? Desde 2009. Desde 2009. Vão ser 6 anos anteriores. E ali no entorno ali, especificamente no Clube Tiradentes, ocorriam festas? Muitas vezes, né? Tinha festa. Bastante festa? Sim. E como é que era esse entorno dessas festas, assim? Tinha bastante jovens, bastante... Sim. Sempre... Dificilmente dava uma festa ali que não lotasse ou não tivesse bastante gente. E tinha bastante... E o público, tu sabe me dizer, assim, se essa galera era mais jovem, mais velha? Aí dependia da festa, né? Se fosse JM, era uma galera um pouco mais velha. Se fosse um funk, ia gurizada, né? Uma gurizada mais nova. E tinha bastante incidência de jovens, assim, dessa idade do fato aqui? Quando a festa era... Pro público jovem, sim. Sim, de quanta idade? 16 para cima? De 15 para cima? Por aí, acredito que sim. Bastante pessoal jovem. Nesse dia que o senhor menciona que houve o vidro quebrado do clube, tinha algum evento do clube, não, desculpa, do Bonato, teve o vidro quebrado. Tinha algum evento no clube? Tinha uma festa, ou uma formatura, não tenho certeza, eu estava de folga, né? Tá, o senhor não estava no dia eu tinha uma folga na semana. E eu acho que isso foi num sábado. E era difícil eu pegar um sábado, mas aí eu peguei um e acabou dando esse problema, né? Sim. Mas eu acho que era uma festa ou uma formatura, não tenho certeza. Certo. Deixa eu passar para a minha colega aqui. Bom dia. Bom dia. O senhor acabou se machucando ou machucando alguém de forma grave em alguma briga? Algumas pessoas. O senhor narrou aqui que observou, após a briga, as pessoas saindo e arremessando garrafas e também reconheceu os acusados aqui. O senhor consegue afirmar com segurança, dentre essas pessoas que saíram caminhando, quem teria jogado essa garrafa?
Quando o carro arranca, quem jogou a garrafa no carro? Sim. Sim. O senhor disse que conhecia os rapazes pela região, né? Por morar em Charqueadas e... O senhor via esses rapazes como pessoas Só um pouquinho, doutora, tem uma perigosas? questão de ordem aqui, pode fazê-la. Ele fez o reconhecimento antes? Doutora, questão de ordem. Pode falar, doutora. Lógico, se a senhora pergunta se ele reconhece quem, a sequência é a resposta de precisão. Ele já havia perguntado e eu só quis reforçar se ele afirmou anteriormente com Tá, então segurança. pode continuar, doutora. Pode continuar. É a questão de ordem. Não Pode precisamos continuar. reiterar o reconhecimento, doutor. Pode continuar, doutor. Pode continuar a perguntar. Obrigada. E aí o senhor conhecia esses rapazes como pessoas perigosas? Olha, é complicado eu achar assim que eles eram perigosos. Eu, tendo por mim, não achava, né? Não vem muito ao caso aqui, mas nós estamos falando nessas brigas aí, eu usava uma foice nessas brigas, então acho que isso era perigoso. Sim. Então eu não achava. Olha, perguntasse para mim, eu ia dizer que não acreditava. Certo. Mas E o meu julgamento não é o mesmo de outras pessoas que nunca saíram para a rua. Né? Quando tu tá na rua, tu vê de outra forma. Sim, Então, para mim, não. sim, Para mim, isso não é. sim. E quando havia festas ali no clube, o senhor via se tinha policiamento pela região, se a brigada passava, como é que funcionava isso? Sempre teve. Mas nesse dia aí não tinha uma viatura. Uma semana antes, eu acho, entraram de carro dentro da Colombo ali. Entraram com um carro, os caras com pistola, com arma. Eu estava trabalhando e também não tinha polícia. Era uma greve, eu acho, que estava acontecendo, se eu não me engano. Se tem uma viatura na frente do clube, não tinha acontecido nada disso. Eu tenho certeza. Mas não tinha. Em outras festas, sempre teve. Não uma, duas. Às vezes 3. Nesse dia, nenhuma. E o senhor chegou a ver quanto tempo levou para a polícia atender o local? O senhor viu se a polícia atendeu o local naquela noite? Eu não vi. Eu acho que eles não... Que eu me lembre, Nem atenderam. não. O dia do assalto na loja, depois de 25 minutos eles chegaram lá. Sim. Demorou também. Uma viatura só. Sim. Mais alguma? Com relação a essa... desculpa retomar, mas... porque eu achei bem importante o fato de tu trazer que teve uma adolescência, que também brigava, enfim. É isso. De certa forma, qual era a tua diversão de adolescência, assim? Como assim, diversão? O que tu fazia no tempo de adolescente, assim? Jogava bola e brigava. Jogava bola e brigava. Tá. E tu achava divertido brigar? Era legal? Não é uma questão de julgamento, tá? Não. É uma questão de fato. Na minha cabeça, saber que era errado eu sabia. Mas é porque eu era, né? É sobre isso. Tá tudo certo. Consegui mudar, graças a Deus, mas... Tu sabe que tá errado. Sim. Hoje tu não te envolve mais, hoje tu pode considerar que não te envolve mais em briga da maneira como antes. Não, da maneira como antes, com certeza. Né? Não, com certeza. Não. Hoje eu trabalho apartando elas. Né? Tem uma visão diferente sobre a situação. Vai mudando, né? Sim. Perfeito. Mais uma questão. Ontem nós ouvimos aqui o depoimento do delegado que investigou esse caso. E houve um momento da sua fala ali que o senhor chegou a afirmar que o Ronei Pai estava se defendendo bem e por essa razão o senhor não atravessou a rua para auxiliá-lo porque não imaginava que teria o desfecho que teve.
O senhor viu ele levando socos e pontapés e garrafadas? Soco, pontapé, com certeza. A garrafa que eu vi pegar em cima do carro. Acho que não sei se pegou nele. Uhum. Mas soco, pontapé, com certeza. Ele estava sozinho, né, no meio de um monte de gente. Uhum. E... Cara, é complicado. No meio de um monte de gente assim... Não tem muito o que tu fazer, né? Uma covardia sem tamanho, né? Que foi feito ali. Mas... Se eu só imaginasse um pouquinho tudo isso daí... Tenho um grande arrependimento de não ter feito nada, né? Fiquei bem mal bastante tempo por isso. Mas eu não... Ele não caiu ou coisa assim. Então na minha cabeça eu pensei, cara... Vem ali é macho, né? Pô... Sem saber o que tinha realmente acontecido, essa tragédia toda, eu achei... Pô... Ele lutou, né? Sozinho. Caraca. Complicado, cara. E observando de onde o senhor estava, era possível entender quem era menor de idade, quem era maior de idade? Impossível. Era um formigueiro, né? E foi muito rápido. Muito rápido. Foi... Né? Eu não sei onde começou ela. Sim. Quando eu cheguei e tive visão, era perto do carro a concentração. Eu não sei onde começou. Uhum. Do que eu vi foi muito rápido. Foi só ele tentando sair dali. Ele lutou para sair dali. Certo. Mais alguma coisa? Não. Sem mais Pela perguntas. defesa do réu Vinícius. Bom dia, senhor Leandro. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. O senhor falou acerca da questão das... quando abriam as portas, que via... Não sabe se estavam arremessando algo para dentro do carro ou agredindo. O senhor não conseguiu ter essa percepção, se alguém batia em alguém dentro do carro ou se arremessava algo para dentro do carro. Não, porque como a porta estava aberta, acabava que a mão... eu não conseguia ver não o que conseguia tinha enxergar, uma mão. não tinha como, né? Certo. Exatamente. Tá, vamos nos transmitir, então, para antes um pouco dos fatos. Que o senhor relatou que havia algumas pessoas na frente do seu local de trabalho. Sim, sim. Do outro lado da rua. Também. Por tudo ali, né? Não, eu digo, o seu local de trabalho, como o senhor referiu, era do outro lado da rua. Isso, no Bonato. Certo. Exato. Nesse momento que o senhor viu pessoas ali, esse rapaz, o de moletom vermelho, o Vinícius, ele se encontrava junto com esses rapazes? Saberia dizer? Eu vi ele no local antes um pouco, mas não... Acho que sozinho, mas não sei te dizer que hora é que eu Sim. vi, entendeu? Vi todos ali, sozinho, ou um e outro, mas antes do acontecido, né? Antes do acontecido. Certo. Vou te fazer uma pergunta. Quando esses rapazes, quem estava ali, era possível, digamos assim, de onde o senhor estava, era possível que o senhor conseguisse ouvir eles conversando onde estavam? Como assim conversando? Eles conversando entre eles. O senhor conseguia, digamos assim, o senhor no seu local onde o senhor estava trabalhando, digamos, Sim. não sei se sentado, em pé, e eles aonde estavam ali, que o senhor disse que estariam ali perto do seu local de trabalho. O senhor conseguia ouvi-los conversando? Sim, ali. Eu digo pela avançada hora da noite, né, que é mais silencioso. Passavam por mim, no caso, né? Sim, e o senhor tinha a percepção de, se tivesse alguém conversando ali, o senhor conseguia ouvir. Sim, sim. Tá. Diante dessa situação que o senhor conseguia ouvir, o senhor disse que houve um barulho de vidro quebrando e então se desloca Isso, até lá à frente. Estou na lateral e fui à frente. Certo. Nesse meio tempo, entre esses momentos em que o senhor ouvia esses rapazes conversando ali,
E esse momento que o senhor vem de onde está, Sim. ao ouvir o barulho. Sim. O senhor ouviu alguém gritando? Pega ele, alguma coisa desse tipo. O senhor ouviu algum grito dado do outro lado da rua? Não, só o estouro de um vidro mesmo. Grito não houve nenhum. Não ouviu nenhum grito. Não. Certo. Em algum momento, durante todo o tempo das agressões, Sim. o senhor conseguiu ver o Vinícius agredindo alguém? Nenhum eu consigo distinguir quem era. Porque era... Quando eu chego e tenho visão, é um monte de gente, e eu estou prestando atenção mais no Ronei, no senhor. Né? Como eu disse antes, eu estou prestando atenção se ele cai no chão, por exemplo, eu teria ido. Então eu acabei não focando quem estava. Não conseguia, era muita gente em cima. Então, infelizmente, eu não consigo dizer esse, aquele ou aquele. Eu não tenho como precisar quem estava. Então, não. Se a pergunta é se eu vi, não. Não consegue definir ninguém. Não. Certo. Como o Ministério Público tinha lhe perguntado acerca da relação, alguma vez antes o senhor tinha conversado com o Vinícius? Na vida? Cara, muito pouco. Eu era amigo do irmão dele, na verdade, né? Não tinha relação nenhuma com ele? Não, com ele não. Certo. Sabia quem era porque ele não é um amigo, assim, não tinha... E mesmo que tivesse, cara, eu tenho 3 filhos, cara, então... Podia ser meu irmão. Se fosse culpado... Não teria por que mentir. Eu ia dizer. Mas eu também não posso dizer algo que não é verdade pelo mesmo motivo. Eu tenho 3 filhos. E certo. Eu não sei o dia de amanhã. Nesse tumulto que o senhor, como o senhor disse mesmo, né, tem que referir essa questão que o senhor falou, né, que era muito brigão antes. Sim. Nesse tumulto que o senhor disse que tem a percepção ali, durante todo esse, sabe-se, foram poucos minutos, né? Foi muito rápido. Que foi muito rápido. Do que eu vi foi muito rápido, né? E nesse momento da sua percepção de visão, o senhor em nenhum momento ou em algum, a percepção do senhor era que era uma briga. Não teve uma percepção de que algo mais grave poderia estar se formando ali. Tanto que eu tomei como um susto, né, no outro dia, né, porque, como eu disse, aparentemente ele tinha conseguido sair dali com a quantidade de gente que estava agredindo ele, até de certa forma bem, né, ele Sim. sozinho. Então, não, como eu disse, para mim não parecia, né, por ter tanto trabalhando quanto antes visto muita coisa muito violenta, né? Como eu digo, se ele cai, era outra percepção. Mas como ele estava ali, estava lutando e conseguiu sair, eu achei que não tinha acontecido algo tão grave ali, uma tragédia desse tamanho. Certo. Ao longo de todo esse tempo que o senhor disse que estavam essas pessoas do outro lado, que o senhor disse que inclusive viu o Vinícius lá, o senhor viu em algum momento o Vinícius, sei lá, coordenando alguém, dizendo, vamos pegar fulano, vamos pegar Beltrano, ou vamos, alguma coisa desse tipo, ouviu alguma coisa, alguma manifestação, digamos assim, que tenha partido do Vinícius ou de qualquer um dos outros, né? Coordenando alguma ação de briga ou algo do tipo? Tanto que, como eu falei, aparentemente estava tranquilo, eu fui rodar o mercado, né? Sim, não teve... Eu não vi ninguém combinando nada disso. Vou pegar, eu não vi. Certo, e esses réus estavam na proximidade ali de onde o senhor trabalhava? Sim, durante a noite eu vi eles ali umas quantas vezes. Certo. Satisfeito, Excelência. Alguma pergunta pelos jurados? Desculpe, é satisfeito pela defesa em conjunto ou alguma mais pergunta do... Tá, não, perfeito. Então, tá.
Há alguma pergunta pelos jurados? Então, não havendo, senhor Leandro, muito obrigado, o senhor está liberado. Tenha um bom dia.